Uma psicografia que narra a história de um espírito que, mesmo desencarnando, continuou iludido sobre quem realmente era. Continuava se achando um homem de bem. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. A lei de causa e efeito é uma lei em vigor em todo o universo. Por meio das nossas ações, sentimentos, pensamentos, atraímos também os eventos que vão ser úteis ao nosso crescimento. Tudo isso de forma automática, por meio do nosso magnetismo. Uma ciência que ainda iremos entender melhor no futuro. No livro Ação e Reação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o mentor Silas, no capítulo 15, que aborda aspectos da sexualidade humana, traz uma frase, traz um ensinamento que tem tudo a ver com a psicografia que iremos estudar. Silas esclarece a André Luiz que, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de uma pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher uma irmã diante de Deus. Aqui cabe um ressalvo importante. Não é porque você encarna num corpo masculino ou feminino que isso é necessariamente uma expiação de alguma falta. Tudo que nós vivemos pode ser fruto de escolhas, de circunstâncias, de uma missão, de uma prova, de uma expiação. Devemos ter cuidado com essa linearidade de pensamento que nos faz pensar assim: se um espírito está vivendo isso, é porque ele fez isso. A lei divina é muito mais complexa. Vamos estudar apenas um caso, uma psicografia de 2016 do médium Benjamin Teixeira de Aguiar pelo espírito Gustavo Henrique. O título da psicografia é O Desencarne de um Manipulador que se julgava decente. A história narra acontecimentos que ocorreram no mundo espiritual no final dos anos 60, envolvendo um senhor que estava com sérias dificuldades de se adaptar à realidade do plano espiritual. Ele, quando encarnado, tinha uma postura muito manipuladora e achava que no mundo espiritual ia poder continuar fazendo isso, continuar alegando que as suas posturas eram pautadas em valores, na moral e nos bons costumes, quando, na verdade, ele sempre agia de forma calculada, buscando, às vezes veladamente, às vezes claramente, os seus próprios interesses, e adotava posturas, algumas até tipificadas como crimes, e outras que estavam muito distantes de qualquer ética. E como ele insistia nessa postura arrogante, ficava na defensiva, dizendo que ele sempre fora um verdadeiro homem de bem quando encarnado, ele foi conduzido a uma terapia no mundo espiritual, porque muitas vezes um processo mais duro, onde algumas verdades são colocadas de forma mais enfática, muitas vezes um processo desse tipo é necessário para quebrar certas ilusões muito enraigadas em determinados indivíduos. É claro que ao desencarnarmos, nossos erros não são jogados na nossa cara. O caso aqui descreve uma sessão terapêutica, num contexto terapêutico onde tudo foi pensado em benefício daquele indivíduo, que precisava acordar de uma grande ilusão para começar a caminhar. E então, ao longo das sessões de terapia, o terapeuta do mundo espiritual abordou com esse senhor algumas posturas que ele tivera durante a encarnação, para fazer com que ele refletisse sobre se ele era realmente um homem de bem como achava que era. Lembrou da sua participação na Segunda Guerra Mundial como combatente, uma participação recheada de atos de crueldade, de sadismo,
totalmente desnecessários. Ponderou sobre a sua postura nas lides comerciais, onde ele não só muitas vezes sonegava impostos, mas também buscava sempre vantagem em tudo, explorando fornecedores e clientes de todas as formas que ele identificava serem possíveis. Lembrou-lhe também de como ele induziu as suas filhas a se afastarem dos homens que elas realmente amavam, para se casarem com outros que ele escolhera, condenando-as à infelicidade conjugal. Também comentou da sua hipócrita moral cristã, porque apesar dele ir na missa todos os domingos, na verdade, naqueles momentos ele não estava em verdadeira conexão espiritual. Estava ali pensando em outras coisas, pensando nos seus negócios, conjecturando sobre possíveis deslizes morais do sacerdote, ou até observando as outras mulheres do recinto. E como mesmo assim aquele homem ainda achava que era um bastião da moral e dos bons costumes, o terapeuta teve que lembrá-lo sobre as jovens funcionárias que ele seduziu para logo depois abandoná-las e lançar-se em outra aventura. Lembrou também sobre o tratamento deplorável com que ele lidava com a própria esposa durante mais de 3 décadas, tratando-a como uma verdadeira escrava no lar, e não lhe dando muitas vezes nem o respeito que ela merecia. E esse senhor também foi lembrado que após a desencarnação ele só não foi diretamente para regiões umbralinas, conduzido pelos seres que já eram da sua companhia durante a encarnação, por intervenção direta de uma avó e de seu pai já desencarnados, que tinham um merecimento. Vejam que às vezes no mundo espiritual você é beneficiado não por méritos próprios, mas por méritos de seres que te amam muito. Depois de várias sessões de terapia, onde o terapeuta espiritual era inspirado diretamente por autoridades celestes de esferas superiores, aquele senhor finalmente perdeu a máscara e se contorcia em posição fetal na poltrona, com as mãos no rosto, chorando copiosamente. E o espírito Gustavo Henrique esclarece que o caso teve um final feliz. Atualmente, esse senhor é um dedicado servidor no mundo espiritual, trabalha nas regiões umbralinas como um humilde carregador de macas e está se preparando para reencarnar em algumas décadas. A sua avó desencarnada, que intercedeu por ele, também irá reencarnar na segunda metade desse século e o receberá como filho. O seu pai continuará no mundo espiritual, será o seu protetor. Porém, ele terá que nascer em condições difíceis, num país que ainda não tenha resolvido o problema da fome e da escassez de recursos materiais, envergará um corpo feminino, tudo isso para que essa experiência lhe ajude a desenvolver os sentimentos, o respeito ao próximo. Ele que sempre manipulava todo mundo à sua volta de acordo com os próprios interesses, terá que suportar uma existência onde quase nada poderá decidir sobre a própria vida. Ele renascerá numa nação, numa das poucas nações que ainda tratará a mulher como uma cidadã de segunda classe. Isso há algumas décadas. E seus comparsas renascerão também com ele, serão suas filhas biológicas, os comparsas de suas antigas aventuras. Renascerão todos, portanto, numa das últimas nações da Terra, que ainda serão comunidades extremamente machistas e opressivas. E segundo o espírito Gustavo Henrique, tudo seria uma grande oportunidade, porque dentro de pouco tempo, apenas o exílio planetário para mundos mais primitivos poderia dar conta das questões kármicas desse grupo. Lembrando que não nascem em condições desse tipo apenas espíritos endividados em expiação. Podem também nascer
espíritos que escolhem essas provas para verem como lidam com esse tipo de situação. E também espíritos em missão, que estão ali para ajudarem os seus irmãos e irmãs a passarem por tudo isso. E o espírito Gustavo Henrique termina a psicografia com um alerta. Ele diz que os amigos e amigas aproveitem na medida máxima quanto esteja ao seu alcance a história que lhes trago, evitando rotas de infelicidade amargas para si mesmos. A verdade é um poder motriz do inteligente universo de Deus. Cedo ou tarde, retorna à criatura de um modo ou de outro, se não suavemente, de certo, com a força inapelável das circunstâncias inarredáveis. E ainda sobre a lei de causa e efeito, vou deixar na tela final um vídeo sobre uma expiação que foi abrandada. Uma expiação que poderia ter sido muito pior, mas pela força do amor foi abrandada. História de um palestrante espírita. E um outro vídeo que fala sobre os bastidores de uma câmara de passe e uma situação em que os espíritos tiveram que dar um basta. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se vocês quiserem ajudar o canal, deixem seu comentário, compartilhem esse vídeo com alguém e até uma próxima, pessoal. Tchau!